Porta Adentro está na Rua de São Lázaro para dar a conhecer um espaço cultural que abriu as portas em 2017, as Carpintarias de São Lázaro. A Carpintaria de São Lázaro funcionou como carpintaria industrial até aos anos 90 do século XX. Um grande incêndio pôs fim à sua atividade. Um edifício com uma fachada ao gosto Art Deco, com amplas janelas para a Rua de São Lázaro e uma vista magnífica para a esquilina do castelo. Em 2014, a Câmara Municipal de Lisboa abre um concurso para instalar aqui um espaço multidisciplinar e contemporâneo. Fernando Belo, um dos diretores das Carpintarias de São Lázaro, é ele que nos vai guiar por este Porta Adentro. Bem-vindos às Carpintarias de São Lázaro. Estamos no Centro Cultural das Carpintarias de São Lázaro e este edifício foi construído inicialmente para ser uma carpintaria industrial no início do século XX, mais particularmente em 1928. É um espaço muito interessante, com uma volumetria também rara e pouco usual nesta zona da cidade e durante décadas esta carpintaria industrial foi responsável pela produção de grande parte dos trabalhos em madeira de construção civil que caracterizou as décadas de 30, 50, 60 e 70 na cidade de Lisboa. Depois teve um incêndio muito grande, no final dos anos 90 parou a atividade, a seguir no início dos anos 1000 teve um incêndio muito grande, teve vários anos em ruína e a Câmara Municipal de Lisboa depois resolveu reerguer o edifício e, portanto, conferiu a estrutura que se pode ver de betão nas paredes e no teto, mas não interviu nem acessos verticais no espaço, nem outro tipo de equipamentos, porque não tinha ainda uma ideia ou uma vocação definida para o edifício nessa primeira fase. Depois há um período em que há alguma discussão na Câmara e, no fundo, o município decide que este espaço poderia e deveria ser um projeto âncora cultural desta zona da cidade de Lisboa, da Colina de Santana. Assim lançou um concurso público internacional e nós, a Associação Recreativa e Cultural das Carpintarias de São Lázaro, apresentámos esse projeto e ganhámos esse concurso. O nosso projeto, aquele que foi apresentado à Câmara Municipal de Lisboa no âmbito do concurso internacional para um espaço cultural, tem a ver sobretudo com os cruzamentos disciplinares. No fundo, nós somos um espaço multidisciplinar, um centro cultural, em áreas desde as artes visuais, às artes performativas, à música, ao cinema, e o cinema também numa ideia de cruzamento com a videoarte, e também à gastronomia. Por outro lado, temos um programa também ligado ao conhecimento, em que, no fundo, tentamos lançar debates e temas a propósito da nossa programação, para tentar ver como, através da inovação e da criatividade, se pode criar uma sociedade mais inclusiva e mais justa. Portanto, essencialmente o modelo tem a ver então com as áreas de cruzamento dentro destas várias disciplinas e a opção de apresentarmos este tipo de programa tem a ver com a grande oferta cultural que Lisboa já tem. Há espaços culturais na cidade de Lisboa que apresentam uma programação muito diversificada dentro de cada uma destas áreas. Aquilo que nós achamos que ainda não existe tanto é esta ideia de criação e de cruzamento entre as várias disciplinas. E, nesse sentido, nós, neste projeto, pretendemos explorar mais esse lado dos cruzamentos e, para isso, também dotarmos o espaço de uma polivalência que nos permite mudar e adaptar o espaço para todo esse tipo de programação que apresentamos. Por isso, no fundo, e estamos aqui na zona, talvez naquela que é a sala principal do edifício, que nós chamamos o piso 1 ou o piso auditório e exposições, e aqui vê-se bem como o espaço funciona. Decidimos não ter qualquer espécie de divisão permanente dentro do espaço e, portanto, assumimos o espaço como um espaço total e depois podemos, então, dividi-lo e criar layouts específicos, consoante a programação que temos, através, essencialmente, de dois elementos. As cortinas, que são cortinas acústicas também,
e que permitem e o espaço está equipado para que essas cortinas possam dividir o espaço de várias maneiras, mas também uns painéis que nós fizemos com o mesmo tipo de acabamento das paredes de betão, com rodas, que nos permitem também alterar essa configuração. A nossa opção foi, de facto, ter um espaço contemporâneo, não perdendo, obviamente, a memória, porque a identidade, a memória e a criação têm tudo a ver com aquilo que vem de trás, como é óbvio, mas depois a interpretação e a criação ser essencialmente contemporânea. Por isso, uma das primeiras decisões que nós tivemos foi a de não intervir nas paredes. No fundo, assumimos as paredes de betão do espaço e sobre essas paredes, então, fomos intervindo muito cuidadosamente para não desvirtuar a personalidade do espaço, mas requalificá-la e dotá-la de todos os equipamentos que eram necessários, nomeadamente toda a parte elétrica, toda a parte de canalizações, de equipamentos necessários ao funcionamento daquilo que é o acolhimento destes espaços e das casas de banhos e dos espaços públicos e comuns, mas também depois toda a parte de equipamento, de espetáculo e para exposições através dos sistemas de rigging que podem ser vistos no espaço. Essencialmente, trabalhamos sempre aproveitando este pé direito que temos. É muito interessante esse lado de trabalho neste espaço amplo, porque também temos dois níveis de percepção do próprio espaço e daquilo que é apresentado no espaço. Temos uma mezanine, mais ou menos a meia altura da sala, e, por exemplo, nas intervenções em termos de exposições de artes visuais, nós podemos trabalhar a dois níveis de percepção do público consoante a posição que o público tem quando visita a exposição. Por outro lado, este espaço também se pode dividir entre uma black box, que corta mais ou menos metade do espaço e que permite acolher aqui espetáculos com o palco neste topo e um público de cerca de 200 pessoas em pé e 80 pessoas sentadas. Um outro núcleo deste lado, expositivo, onde uma parte das exposições também decorre e pode funcionar em simultâneo com esta vertente de auditório, mas também podemos assumir o espaço por inteiro, como está neste momento, ou para exposições, ou também para espetáculos, e aí permite-nos ir até cerca de 800 pessoas em pé ou 400 pessoas sentadas, tendo uma zona de palco centrada em relação à sala. Estamos na mezanine das Carpintarias de São Lázaro. Este espaço é um espaço que nós consideramos uma ponte entre o exterior e o interior. Por um lado, temos a visão toda panorâmica para a sala do piso 1, auditório e exposições, mas por outro lado também temos a vista para a moraria, a Colina da Graça e os miradouros em redor. E, portanto, é um espaço quase suspenso que nos interessa particularmente também animar. Mais uma vez, é um espaço com bastante polivalência, mas também temos um projeto específico que ainda não foi implementado. Aliás, as Carpintarias de São Lázaro, no fundo, existem permanentemente desde o início de 2019 e com a pandemia em 2020, onde continuamos a fazer a programação, mas tivemos a noção de que não poderíamos avançar com algumas áreas do projeto que estão planeadas. Assim, para a mezanine, o que nós prevemos é um laboratório gastronómico de criação livre, onde podemos convidar vários chefes a fazerem esse tipo de trabalho gastronómico e depois servi-lo a uma mesa comunitária de cerca de 20, 25 pessoas que será instalada neste espaço. Aquele topo que se pode ver vai ter então a intervenção de uma cozinha, assim que for possível e a pandemia do Covid permitir, uma cozinha ateliê que permite a 3 a 4 pessoas trabalharem este lado de criação gastronómica e depois os comensais poderem experimentar essas mesmas criações. Aqui estamos no piso 0, ou aquele que chamamos o piso ateliê. No fundo, é o espaço das carpintarias onde as nossas residências artísticas têm lugar. Nós temos 2 residências artísticas neste momento, uma de artes visuais e outra de música, mas no futuro queremos avançar até 5 residências artísticas dentro das várias áreas por ano. Nós disponibilizamos um gabinete de trabalho, onde os artistas podem trabalhar, e este é o piso onde depois apresentam os seus trabalhos.
Para além disso, este é um espaço que agora se vê também ele seccionado, dividido através de cortinas, para fazer um determinado circuito para uma exposição. Especificamente, esta exposição chama-se Andrómeda e é da artista Luciana Fina. Mas o espaço também permite ser completamente amplo, aberto e com luz natural. Temos agora, neste momento, um sistema de blackout para permitir apresentar esta exposição. De facto, este espaço também é muito interessante para instalações vídeo e para espetáculos de pequena dimensão, intimistas. Mais uma vez com a polivalência que caracteriza o nosso projeto, mas aqui, como não temos um pé direito tão alto como na sala de cima, permite criar um ambiente que é muito adequado a todos estes projetos mais intimistas. E o vídeo, obviamente, que tem um lado muito importante na nossa programação. O projeto das Carpintarias de São Lázaro ainda tem áreas de desenvolvimento, como, por exemplo, a loja do centro. Nós estamos aqui no espaço da entrada do centro e temos um acesso direto à loja. Por seu lado, também tem um acesso direto à rua e onde estamos a desenvolver várias parcerias que vão desde o design de peças até à publicação de catálogos e livros dentro das várias áreas que nos interessam, também inclusivamente a conteúdos e, no fundo, a loja será um bocadinho uma mostra do universo em que as carpintarias se posicionam. Em termos de programação, neste momento, nós estamos em junho de 2021, temos duas exposições a decorrer em simultâneo. Temos o Releasing the Archive, que é uma exposição que tem como base uma investigação antropológica por um antropólogo americano e que, no fundo, lança debates daquilo que tem a ver da relação que nós temos com as imagens de nós próprios e que valor lhes atribuímos. E temos uma outra exposição, que é a exposição Andrómeda, da Luciana Fina, e que, no fundo, também foca a relação que nós criamos com as imagens, neste caso, imagem em movimento, e tem a ver com os processos de introdução das estações de televisão pública, nomeadamente em Itália, neste caso, nos anos 50 do século XX, e que alterou completamente a relação que a sociedade tem e que as pessoas têm com a própria imagem e a forma como se relacionam com esses personagens novos que entravam em casa todos os dias das pessoas. Vamos ter uma outra exposição neste mesmo ciclo, que tem a ver com a imagem, que é uma exposição do Rodrigo Gomes e que está virada para o futuro. No fundo, a relação que nós vamos ter com as imagens que geramos e as personalidades e características que atribuímos a essas imagens que geramos numa perspectiva completamente digital e de interatividade com os públicos. Todas essas exposições se inserem numa categoria de programação que nós temos, que é o Para os Olhos, mas não só, onde a partir destes núcleos expositivos também se lançam temas de debate que depois dão origem também a publicações, aos debates, a gravações e que depois vão também animar uma nova área dentro do nosso site, do nosso novo site, que é www.carpintariasdesaolazaro.pt, e essa área é o ler, ver e ouvir. E à medida que nós estamos a criar estes conteúdos, depois vamos começar também a animar o site com esses conteúdos. A partir de setembro, temos toda a programação já que conseguimos resgatar e conseguir manter desde o início da pandemia em 2020 e, portanto, temos esperanças que tenhamos a possibilidade e que não haja novos retrocessos para, a partir de setembro, então, começarmos a ter programação nas várias áreas que falámos, já de forma mais plena e contínua. Terminamos aqui, no fundo, chegamos ao ponto mais alto do edifício, que é o terraço das carpintarias. Como já disse, este projeto das carpintarias é um projeto orgânico, é um projeto que vai crescendo e aquilo que vamos fazer com este espaço, e que está pensado também desde o início, é ser, de facto, o terraço de convívio e uma zona também de programação, mas também de lazer das Carpintarias de São Lázaro. Portanto, nós vamos ter, essencialmente, aqui programação de cinema ao ar livre, alguma coisa de artes performativas e música, obviamente. Também vamos ter uma parte ligada a projetos de restauração, nomeadamente estamos a preparar um festival até para abrir este espaço, um festival gastronómico de comidas de rua, e que tem a ver um bocadinho com esta multiculturalidade
que nos envolve e que é extremamente importante também para o projeto e que se reflete de várias formas na nossa programação, desde as residências artísticas até exatamente a questão da gastronomia. E depois também é um espaço onde vamos fazer uma intervenção de arte pública, nomeadamente nesta zona aqui do muro. Aquilo que nós pretendemos é que este espaço funcione como uma espécie de miradouro sobre a cidade. Normalmente os miradores em Lisboa que as pessoas procuram são do alto para o baixo e para ver a vista da cidade de cima para baixo. Aqui é um bocadinho ao contrário, é de baixo para cima, mas como podem ver nós temos uma envolvente fantástica à volta deste edifício.